Como uma espada fincada no coração do deserto, a mais alta estrutura construída pelo homem até então testa os limites da engenharia. Com quase 1 quilômetro de altura, no episódio de hoje vamos falar sobre o Burj Khalifa. No ano de 2004, uma cidade no meio do deserto dos Emirados Árabes despertou o interesse do mundo, pelo nível de investimentos que colocava Dubai como a cidade que mais se desenvolvia na época. Para pôr à prova todo esse crescimento, um plano ambicioso de construir um enorme edifício no meio do deserto começou a ser colocado em prática. Inicialmente, chamado de Burj Dubai, tinha a ambição de se tornar o edifício mais alto do planeta, e para isso teria que superar os 508 metros do edifício Taipei 101, em Taiwan, o edifício mais alto do planeta até então, o que já era algo grandioso e muito difícil, considerando as dificuldades de se construir no meio do deserto. Para projetar o edifício, o escritório de arquitetura contratada foi o SOM, de Chicago, e a construção ficou por conta da Samsung Engineering and Construction. As obras começaram no dia 21 de setembro de 2004, antes mesmo do projeto ser finalizado, e a obra já se mostrou grandiosa nas fundações, pois construir sobre as areias do deserto não seria uma tarefa fácil, ainda mais uma fundação que teria que ser capaz de sustentar as 500.000 toneladas de carga do edifício. Para solucionar esse problema, foi utilizado o sistema de estacas de concreto que tinham 1,5 metro de diâmetro. Porém, o solo do deserto era composto por vários metros de areia e camadas de rocha de arenito, que não ofereciam uma capacidade suficiente para servir de apoio direto para as estacas. A solução para isso foi considerar apenas o atrito lateral, oferecido pela areia em contato nas paredes das estacas. Foram utilizadas 192 estacas de 50 metros cada, encabeçadas por um bloco gigante de concreto com mais de 7 metros de espessura. Mas as dificuldades estavam apenas começando, tendo que lidar com ventos que ultrapassavam os 100 km por hora e sem nenhum obstáculo para desviá-lo, o Burj Khalifa teria que ter um projeto não só muito bem estruturado, como também ter uma eficiência aerodinâmica digna de empresas de aviação, pois com ventos dessa magnitude, os vórtices de vento poderiam acabar com os planos dos projetistas. Para resolver o problema, a geometria do edifício não foi pensada apenas no design, mas sim para oferecer a mais alta resistência e eficiência aerodinâmica. Com uma base bem alargada, seu formato quase que triangular permitiu a criação de um núcleo reforçado hexagonal, onde saíam 3 paredes de concreto reforçado, aumentando imensamente a sua inércia, absorvendo sem grandes problemas as cargas de vento, que por sua vez, graças novamente ao seu desenho triangular, desvia o vento em diversas direções, o que engana o vento, impossibilitando a criação de vórtices. Esses ajustes aerodinâmicos só foram possíveis graças a diversos testes em túneis de vento, que permitiram a análise do comportamento em cada ponto do edifício. O Burj Khalifa ganhava um pavimento por semana. Toda essa produtividade era possível graças ao sistema de formas deslizantes. Sendo composto quase que completamente de concreto armado, as paredes do edifício ganhavam suas armaduras em vergalhões de aço, que logo em seguida eram preenchidas de concreto.
após a cura do concreto, as formas automaticamente eram elevadas para o próximo andar, 4 metros acima, através de macacos hidráulicos. Porém, a cada novo andar, a dificuldade de se bombear o concreto aumentava, sendo necessário a utilização de bombas de 630 cavalos, criadas especificamente para esse projeto, fabricadas por uma empresa alemã. O concreto demorava até 40 minutos para chegar nos andares mais altos, e esse trabalho só podia ser feito durante a noite, pois o calor de 48 graus do deserto durante o dia poderia causar um endurecimento instantâneo no concreto. Além disso, as usinas utilizavam gelo, água fria, além de outros 27 componentes para retardar o endurecimento para que o concreto pudesse chegar até o ponto de concretagem ainda fluido. Por mais bem planejado que o Burj Khalifa tenha sido, foi só muito próximo ao seu término que sua altura final foi definida. O edifício, que inicialmente teria 520 metros, ganhou mais 300 metros durante a sua construção. Isso só foi possível após análises estruturais do que já havia sido executado. Sua altura final foi de 828 metros, sendo finalizado com um enorme pináculo que teve que ser montado no interior da torre e erguido com macacos hidráulicos, pois não havia no mundo um guindaste que pudesse superar a sua altura, e nem um helicóptero que pudesse suportar as 350 toneladas de aço dessa estrutura. Após todas as dificuldades e desafios estruturais, o Burj Khalifa agora tinha que resolver um sério problema: como manter um prédio composto por uma fachada inteiramente de vidro habitável, pois com o sistema convencional de vidros, no calor de 48 graus do deserto, as temperaturas internas chegariam a 98 graus, transformando o edifício na maior sauna do planeta. Ainda mais considerando que a primeira empresa contratada para solucionar esse problema pediu falência ainda nas fases iniciais do projeto, atrasando o cronograma da obra em quase 2 anos. Porém, a solução veio de uma empresa que ficava a poucos quilômetros de distância, que encontrou a solução utilizando 2 camadas de vidro. A primeira com uma película de prata que servia para refletir os raios ultravioletas diretamente vindos do Sol, e a segunda camada com um revestimento de titânio que refletia os raios infravermelhos irradiados da areia do deserto. Isso reduziu a temperatura interna em mais de 30 graus, que agora poderiam facilmente ser refrigeradas pelo sistema de ar-condicionado. Mas uma preocupação veio à mente dos projetistas. Após os atentados de 11 de setembro, onde aviões eram utilizados como mísseis teleguiados, a cada grande edifício construído, o medo de novos atentados aumenta. E para isso, é necessário pensar em formas eficientes de evacuar os ocupantes do edifício. Porém, para um prédio com quase 1 quilômetro de altura, isso não é tão simples assim. A solução para isso? Não evacuar. Ao invés de evacuar todo o edifício, foram criadas salas de emergência, executadas inteiramente de concreto de grande espessura, que poderiam suportar facilmente até 4 horas de incêndio, dando tempo para as chamas serem controladas pelas equipes de emergência e pelo poderoso sistema de sprinkler do edifício. Essas salas eram posicionadas a cada 30 andares que poderiam ser facilmente acessadas. Burj Khalifa, o projeto de 1,5 bilhões de dólares que provou que a engenharia ainda é um mundo quase que inexplorado. Se você gostou do vídeo,
deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da História das Estruturas.